Olá pessoal, tudo bem? Temos o prazer de receber hoje em nossa aula a professora doutora Kate Mello, doutora em Educação pela PUC-Rio, também atua como formadora e pesquisadora no campo de estudos de tecnologias digitais, de comunicação e informação, docente no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro e trabalha também na Secretaria Municipal de Educação do município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com a formação continuada de professores. Professora Kate Mello, é um prazer recebê-la e tê-lo conosco. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Eric. Eu que agradeço o convite. É um enorme prazer estar aqui conversando com os alunos da Univesp novamente, porque eu também sou professora autora em outras disciplinas. E agora, como convidada, né, é uma novidade para mim, mas é muito interessante você estar aqui do outro lado. Bacana mesmo. Muito obrigada pelo convite. Que ótimo, seja muito bem-vinda. Professora, como sabemos, vivemos hoje na era das tecnologias, na sociedade das informações, né, uma sociedade em redes, enfim, toda uma série de discursos que colocam aí o desafio da tecnologia como um processo de inovação na educação. Eu gostaria de perguntar inicialmente quais seriam aí os limites e as possibilidades quando nós pensamos do uso de tecnologias de informação e comunicação nas escolas. E também se há uma diferenciação importante entre as TICs e as TIDICs, né? Acho que... Muito bem, Eric. Não vou falar que é uma pergunta fácil, não. Eu preciso reconhecer que você me trouxe uma pergunta desafiadora que a gente está o tempo todo tentando dar conta, né? Em termos de limites, eu diria que as escolas públicas, estou falando das escolas públicas, que é o local e é o campo que eu conheço melhor, né? Nesse momento, eu estou gravando aqui da Secretaria de Educação do Duque de Caxias, onde eu trabalho com a formação de professores. As redes municipais e estaduais, muitas das vezes, têm muitas fragilidades em termos de infraestrutura. Mas eu não diria que é uma coisa só das redes municipais e estaduais. Nós temos muito a avançar em termos de infraestrutura no país. Tá? Então, ainda não está garantido acesso à banda larga para a maioria da população, não está garantido um artefato, e aí eu estou chamando de artefato, seja o notebook, seja um bom e velho PC, seja o smartphone, um que seja condizente com a necessidade de acesso à educação, a textos, a vídeos. Então, nós temos muita coisa para avançar em termos de políticas públicas, de infraestrutura, tá? E aí é um problema a exclusão digital. A exclusão digital não se detém apenas a esse campo da infraestrutura. Eu converso muito com os alunos sobre isso. Exclusão digital vai além da infraestrutura. Então, se eles têm acesso a artefato, têm acesso à banda larga, já estão incluídos? Não está garantido ainda, porque eu entendo que precisamos dar conta do letramento digital também. Então, essas questões são parte do desafio, mas não apenas. Nós precisamos dar formação continuada, garantida em horário de trabalho, tá? Não no contraturno, não delegando ao professor a responsabilidade de buscar sua própria formação. Isso precisa ser uma política de formação séria, para que os nossos alunos tenham acesso à verdadeira inclusão digital, tá? Então, a formação docente, a formação tanto a formação inicial, tá? No curso de pedagogia, das licenciaturas, quanto a formação em serviço oferecida pelas redes, pelas secretarias de educação, pela própria escola, mediante algum convite ao implementador, que eu faço esse trabalho aqui também, eu vou às escolas dar oficina aos professores, também é um segundo desafio. Então, já falei da inclusão digital, falei da formação docente. Não para por aí. Você quer que eu pare por aqui ou quer que eu elenque mais? Porque nós temos mais desafios, Sim, limites. Nós temos também a compreensão ou a falta de compreensão
da importância das tecnologias em termos de produção de cultura. O que eu estou dizendo com isso? As tecnologias não são meras tecnologias digitais, não são meras ferramentas. Elas não são algo apenas acessório para enfeitar, embelezar ou modernizar. Nós temos que pensar as tecnologias como mediadoras de cultura e também elas viabilizam produção de cultura. Onde nós estamos hoje, principalmente, nós estamos aqui no mundo físico, no presencial, ou também estamos mediatizados pelas tecnologias, pagando contas, interagindo, trabalhando. Nesse momento eu estou aqui em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Você está aí no estúdio da Univesp e estamos conseguindo nos comunicar e produzir o quê? Informação que vai viabilizar o conhecimento dos alunos. Tudo isso é possível por quê? Porque nós temos tecnologias para isso. E estamos produzindo uma forma de ensinar, produzindo cultura. Então, o que eu quero dizer que há um limite nas escolas em relação a isso? Muitas das vezes, as escolas têm tantas demandas no campo da inclusão, no campo da infraestrutura, no campo da própria violência ao redor, né? Estou no Rio, então isso a gente conhece muito bem. Outros estados nós sabemos que tem essa complexidade, que não é pequena. Há os problemas sociais e familiares das crianças que entram para a escola, né? Porque é vida, faz parte. Mas também é importante que a escola, e aí eu estou falando da gestão, estou falando do projeto político-pedagógico, estou falando de todos os sujeitos que ali atuam, se apropriem das tecnologias, não apenas no campo do discurso, ou não apenas no campo da aceitação passiva, se apropriar, fazer as críticas necessárias, fazer a avaliação suficiente, desenvolver as competências necessárias para agir com e por meio das tecnologias. Então, eu colocaria tudo isso como desafios, como limites de uso nas escolas, que precisamos também mudar a forma de enxergar essas tecnologias. Outra coisa quantos laboratórios de informática nós podemos encontrar nas escolas no país? Eu não sei se é um problema que tem apenas aqui, mas eu acredito que não, que estão fechados, trancados, porque nenhum professor foi alocado para usar aquele laboratório, como se fosse um professor de informática educativa, que aqui na minha rede tem professor concursado para essa ação. Mas e as escolas que não têm esse profissional? Será que os outros professores, mesmo tendo algum conhecimento, alguma formação e fazendo uso próprio das tecnologias, eles usam o laboratório junto aos alunos com a intenção pedagógica, para o planejamento? Então, esse é um outro desafio, fazer com que todos entendam dentro da escola que o aluno tem direito ao acesso. Então, se existe equipamento, se existe condições de infraestrutura, de artefatos garantidos, nós precisamos buscar a formação ou quebrar as barreiras que existirem para poder usar aquele laboratório com os alunos, porque é direito dele. Não podemos negar o direito que o aluno tem no acesso ao artefato. Então, listei bastante limites. As possibilidades são muitas. As possibilidades entram no campo da autoria do docente, de produzir mídias, de produzir novos objetos educacionais, na possibilidade dos alunos também produzirem mídias, produzir o seu jornal escolar, produzir o seu blog, produzir o seu meme com intenção ancorado em alguma proposta pedagógica do professor, né? Desenvolver outras atividades que impulsionem esse aluno a otimizar suas intenções, porque as tecnologias estão aí para isso. E também, claro, viabilizar as ações gestoras, que eu acho que é o que você está buscando nessa nossa conversa, né? A gente pensar a gestão. Exatamente. Não é isso, Eric? Exatamente, professora Kate.
pensar a gestão, como que as tecnologias poderiam contribuir para o campo da gestão, como a gestão pode dialogar com tudo isso para fazer com que as escolas elas assumam a importância de apropriação crítica pedagógica desses artefatos que são construções culturais e sociais da humanidade. Então, enquanto possibilidades, é claro que eu não vou negar o potencial das tecnologias para o campo administrativo, que a gestão ela precisa dar conta mesmo, e são muitas as demandas. Aqui no ano passado, aqui que eu falo, aqui na Rede Municipal de Duque de Caxias, eu trabalhei na formação de gestores que acabaram de tomar posse nas eleições. Nós temos aqui, esse é um viés de gestão democrática, e nessa formação nós vimos o quanto os gestores ainda precisam dar conta de olhar para as tecnologias para além do aparente, para além da instrumentalização, como pode potencializar o seu agir administrativo, que é claro, há muitas planilhas, tabelas, há muitos sistemas do MEC para preencher, não é isso? Censo escolar, não são poucos desafios, não. Mas, para além disso, como o gestor pode pensar, usar e inspirar outros sujeitos no uso das tecnologias com um olhar pedagógico? Então, a possibilidade existe, ela está ali. Basta que a gente também resolva todos os limites. E muitas das vezes a gente não resolve 100%, a gente resolve 50%. Com 50% eu consigo agir? Eu acredito que já dá para agir. A gente não pode ficar parado esperando que todas as lacunas sejam supridas, porque senão a gente não faz nada, a gente não age, a gente não se move. E a educação é se mover, mesmo em contextos áridos. Muito bem, professora Kate. Eu tinha colocado uma questão aqui de uma certa diferenciação entre TICs e TDICs. Isso é importante para esse debate? Sim, porque já há um avanço. A gente pensar tecnologias digitais, que são as TDICs, nós estamos também trazendo a noção da cultura digital, porque nós estamos produzindo cultura o tempo todo, foi o que eu falei um pouquinho antes, produzindo cultura, e as tecnologias da informação e comunicação, as TIC, anteriores ao que a gente está vivendo agora, vamos pensar na Web 1.0, Web 2.0, onde ainda não tinha grande interatividade entre os sujeitos por meio das tecnologias, e as próprias tecnologias, elas se pareciam mais com a TV que você só pode trocar de canal, do que o que nós temos hoje, que é intervenção, modificação. Nós podemos criar perfis nas redes sociais, nós podemos monetizar, criar canais no YouTube, né? Hoje nós podemos intervir por meio das tecnologias digitais, não apenas consumir de forma crítica e passiva, mas agir com as tecnologias. Então, as tecnologias digitais, elas vão viabilizar a web semântica, vão viabilizar a web 3.0, que é o potencial de qualquer sujeito, desde que tenha acesso, desde que faça parte desse grupo da inclusão digital, qualquer sujeito incluído, de ter o seu canal, de ter o seu perfil, de interagir com outros sujeitos, de exercer cidadania, porque sim, hoje é um aspecto importante da cidadania. Então, é importante diferenciar, é importante se considerar, porque produção de cultura, entendeu? Modos de agir, de pensar, de se comunicar, de trabalhar. Olha aí o home office, olha a gente aqui produzindo cultura para a educação. Ela é importante, sim, a gente analisar, a gente investigar, a gente estudar e problematizar, porque traz com isso também outros desafios. Vai trazer potencialidades para qualquer intenção, e algumas intenções nós sabemos que não estão ancoradas com o bem comum. Então, nós vamos encontrar potencialidades também para viabilizar mais fake news, produzir
fakes, né? Produção de áudios, de vídeos cada vez mais convincentes, porque a tecnologia está avançando bastante e, no entanto, o conteúdo é falso. Então, isso precisa ser problematizado na escola também, pelos professores, gestores, todos os sujeitos da comunidade escolar. Professora Kate, em se tratando da participação, né, dentro da escola, como é que as tecnologias podem aí contribuir para um planejamento participativo, envolvimento da comunidade local, ou mesmo a participação em conselhos? Como a senhora vê essa questão? Tecnologias, há muitas interfaces que podem viabilizar a participação, o trabalho colaborativo. Eu acredito que a sua pergunta esteja mais direcionada à gestão. Nesse momento, não estou falando do fazer docente em sala de aula, não é isso, Eric? Exatamente. É mais a gestão, né? Então, a gestão, para ser uma gestão democrática, ela precisa estar aberta à reconstrução, certo? A produção do início, do zero, e também reconstrução. Então, tecnologias que viabilizem a construção de textos colaborativos, tecnologias que viabilizem, e aí nós temos Google Docs, Word Online, nós temos várias interfaces que viabilizam essa escrita colaborativa, tecnologias que viabilizem enxergar o processo onde cada sujeito está trabalhando, o que está fazendo, e todos veem o que todos estão fazendo, como isso tem que alimentar. Os relatórios online que podem ser colaborativos ou não necessariamente colaborativos, mas todos terem acesso. Eu acredito que as tecnologias viabilizam a transparência, porque derruba as paredes físicas. Então, você produz, você constrói, você torna público o que você está fazendo, público talvez no microespaço, dentro da sua escola, unidade escolar, ou, dependendo da intencionalidade, mais aberto. Por exemplo, uma reestruturação curricular de uma rede municipal. É possível fazer isso por meio das tecnologias, tornando público os processos e os resultados finais dessa produção de currículo. Entendeu? Dependendo da intencionalidade de transparência, que eu acredito que são pilares da gestão democrática. Então, as tecnologias, elas viabilizam a intencionalidade. Se a intencionalidade é participação, processos democráticos, essas tecnologias vão viabilizar. É claro que às vezes vai dar mais trabalho, você precisa cuidar de alguns elementos de configuração para que pessoas externas não acompanhem apenas por meio da visualização, mas não façam intervenção no texto, numa produção, entendeu? Aí a transparência para eles seria apenas no campo da visualização, mas seriam os funcionários da rede, efetivos, contratados, que teriam direito à autoria. Tudo isso precisa ser pensado, mas as tecnologias, elas vão viabilizar a intenção e a promoção da participação. Além da gente ter o potencial das próprias redes sociais para impulsionar essa participação, adesão, o vínculo, estreitamento do vínculo entre a comunidade dentro da escola e a comunidade externa, os responsáveis. Claro, com muito cuidado, para a gente não ultrapassar os nossos limites de tempo de trabalho. Isso é uma coisa que me preocupa, sim, para a gente não ficar com sobrecarga de trabalho, né? Mas isso tudo pode ser pensado no PPP, no Projeto Político Pedagógico. Que eu estou falando, PPP, não o documento papel que fica engavetado, o PPP vivo, que a gente implementa cotidianamente na escola. Muito bem. Professora Kate Mello, gostaria de agradecer, estamos chegando infelizmente ao final, agradecê-la mais uma vez e espero contar com a sua presença numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Eric, muito obrigada. O pessoal da Univest, foi um grande prazer conversar com vocês sobre esse assunto que me interessa de todas as formas e a gente vai aprendendo junto. Muito obrigada, pessoal. Um abraço. Caros alunos, é isso.
Na próxima semana, continuaremos discutindo, então, a gestão de equipes e o trabalho colaborativo. Um grande abraço, até lá.